Você já ouviu falar em squirt ou em ejaculação feminina? Esse assunto é cheio de tabus, as pessoas tentam entender como que acontece esse fenômeno. Inclusive profissionais da área que têm grande conhecimento nessa área, que trabalham há muitos anos nessa área, às vezes têm um pouco de dificuldade de descrever o que acontece de fato, o que gera o squirt. Para quem não sabe, o squirt é quando a mulher atinge o orgasmo e uma grande quantidade de líquido sai da região íntima dela. E as pessoas ficam tentando entender de onde que vem esse líquido, o que explica o squirt ou essa ejaculação. E algumas pessoas, inclusive, acreditam que está ligada diretamente ao prazer e ao orgasmo, né? Então, algumas pessoas acham que nunca tiveram orgasmo porque nunca tiveram squirt. Ou, enfim, acham maravilhoso que a mulher tenha o squirt. Porque a gente sabe que a indústria da pornografia mexe muito com a mente da pessoa, né? Então, eu vou mostrar para vocês um vídeo da Kátia Damasceno tentando explicar esse fenômeno. E depois eu trago para vocês o que de fato acontece por trás desse fenômeno do squirt e por que algumas pessoas entendem da maneira que ela explica. Mas no final das contas não é exatamente dessa forma que acontece. Mesmo assim, eu vou trazer para vocês entenderem a linha do raciocínio. Apenas 10% das mulheres têm uma predisposição anatômica para ter o squirting. Aqui em cima vai ter uma glândulazinha chamada glândula de Skinny, pertinho da uretra, e aqui embaixo, lá mais pertinho do fiofó, vai ter uma outra glândulazinha chamada glândula de Bartolini. Então, o que é o squirting? É quando essas glândulas aqui, elas vão se enchendo de líquido, na hora que vai enchendo, que ela tem aperta. Quando ela aperta esse balãozinho d'água, a água vai pra fora. Isso é um squirting. Isso! O que acontece? Viu no filme e aí acha que só tem se tiver o jato. Aí passa a vida inteira se cobrando ali porque não tem, porque não tive, porque não tem, porque não. Então, como eu disse, algumas pessoas associam o prazer, né, o fato da pessoa atingir o orgasmo a esse fenômeno. Mas o que são, então, os pontos em que ela erra, que é eu explicar para vocês o que acontece? O primeiro ponto é que não é só 10% das mulheres que têm essa capacidade ou essa predisposição a acontecer isso. O que acontece de fato é que qualquer mulher pode ter um squirt, mesmo que ela queira, ou até em casos que ela não queira, a gente vai falar sobre esse assunto. E outra coisa é a respeito dessas glândulas que ela cita. De fato, a gente tem essas duas glândulas, na verdade são 4, porque são 2 glândulas de Skinny em cima, como na imagem, e 2 aqui embaixo de Bartholin. E essas glândulas são muito pequenininhas, como vocês podem ver. Então, não dá para soltar através dessas pequenas glândulas tanto líquido. As pessoas que já viram o squirt sabem que é uma quantidade muito grande de líquido que sai e que às vezes, né, encharca a cama ali, né, uma grande quantidade de líquido para sair dessas glândulas tão pequenininhas. Então, essas glândulas, na verdade, são responsáveis por uma pequena lubrificação, um líquidozinho que sai de fato, mas é muito pouquinho. Então, o que é o squirt? Tecnicamente, é líquido vesical. Então, não é xixi, por exemplo, como algumas pessoas acham. No entanto, agora vai dar um nó na cabeça de vocês. Esse líquido se acumula na bexiga. E aí agora eu vou explicar para vocês o porquê que não é xixi e como que acontece esse fenômeno. Eu vou trazer para vocês essa imagem de uma ressonância magnética realizada por 2 pesquisadores, um chamado William Schutz e o Dr. Peck Van. E essa pesquisa deles não teve o objetivo de explicar o squirt, no entanto, eles sempre estão ali tentando explicar, entender o raciocínio que acontece por trás do corpo da mulher, da anatomia da mulher. E nessa ressonância, o que eles trazem? O efeito da relação sexual ou da excitação sexual no corpo da mulher através de imagens. Então, a gente vê aqui nessa primeira imagem, aqui o canal da vagina, aqui a bexiga e aqui o útero. Então, na primeira imagem, a gente percebe que esse canal, ele tá de um tamanho, ele começa a se alongar, nas outras imagens ele sobe, esse canal sobe, a altura dele puxa ali junto com o útero lá para cima, a anatomia desse canal, para que então o órgão masculino se adapte a este canal. Então, a mulher, quando ela não está em momento de excitação, está em relaxamento, não está pensando em ter relação, o órgão da mulher tem cerca de 8 centímetros. Então, quando ela entra em excitação, a gente sabe que esse órgão dela, o canal da vagina sobe, cresce, para que se adapte ao órgão masculino. Então, a gente vê isso nessas imagens, o aumento, o crescimento do canal para adaptação desse órgão. Então, a mulher precisa passar pela fase de excitação. Então, as imagens estão mostrando o processo excitatório da mulher do começo até o final
da excitação, né? Da relação ali, no caso dessa moça específica das imagens, ela tá fazendo um estímulo nela mesma. Então, ela faz imagens do início do estímulo e no final, quando ela atinge o ápice do estímulo dela. E a gente percebe que do começo ao final da imagem, essa bexiga, ela começa a se encher. Qual é o raciocínio para o nosso cotidiano, dia a dia? É que a cada 2 a 3 horas a gente vai ao banheiro, ou seja, a bexiga, ela leva cerca de 2 a 3 horas para se encher e preparar o nosso corpo para fazer o xixi. No entanto, quando a gente tem a relação sexual, não é bem assim que acontece. Acontece de forma muito rápida. E aí, o que que é? O útero sobe, o canal sobe junto com o útero, a bexiga que está colada no útero é puxada para cima, e aí a gente tem um efeito de vácuo, onde essa bexiga que é puxada para cima acaba fazendo um vácuo puxando todo o líquido vesical lá do rim. Então, esse líquido que vem lá do rim e desce para a bexiga nesse processo em que a bexiga está em vácuo, acaba processando muito rápido esse efeito de descer esse líquido, ao ponto de que esse líquido não é o xixi. Porque o xixi, ele tem grandes composições de ureia e de amônia, que é a que dá a característica do cheiro do xixi, da cor do xixi. E, no caso desse momento da excitação da mulher, esse processo é muito rápido. Então, a gente tem em vista ali uma média de 8 a 10 minutos desde o início ao fim desse estímulo. De 8 a 10 minutos, essa bexiga encheu completamente. Então, esse efeito é todo realizado a partir do vácuo que a bexiga sofre por conta da excitação da mulher. E aí, o que que acontece, então, em relação ao squirt? Quando a mulher inicia essa relação, essa excitação, e finaliza ela, no final ela tá com essa bexiga bem cheia de líquido vesical. E acontece em muitos casos, né? Nesses casos que as mulheres têm um squirt de forma espontânea, que esse líquido saia junto com o momento do orgasmo, porque para quem sabe, a sensação do orgasmo é de uma forte contração seguida de um grande relaxamento. E isso acontece, facilita, né, esse processo do squirt. Então, por que algumas mulheres têm o squirt e outras não? Porque essas mulheres que têm o squirt conseguem relaxar completamente essa pelve nesse final do efeito do orgasmo e soltar esse líquido, que não é xixi, que não tem cheiro de xixi, por isso que não tem cheiro de xixi, mas que é em grande quantidade. Outra coisa, a gente costuma dizer que após fazer, né, ter relação, é ideal que a mulher faça xixi. E aí a gente entende o que acontece de forma fisiológica e mostrando o quanto que a natureza é perfeita, que quando a gente termina de ter a relação sexual, é muito importante mesmo que a gente faça o xixi e libere, na verdade, libere esse líquido vesical, porque é esse líquido vesical que vai limpar o canal da uretra. Então, toda mulher após a relação sexual, é importante que ela faça xixi, porque durante a relação sexual, ao estímulo daquela região, o canal da uretra, que é muito pequenininho, vou mostrar aqui o material educativo para vocês. Aqui tá a bexiga e aqui o canal da uretra. O canal da uretra da mulher é muito pequenininho, tem cerca de 2 a 3 centímetros. Então, esse canalzinho muito pequenininho facilita o processo ali de entrada e saída de bactérias. Então, com esse atrito e estímulo ali próximo à entrada do canal da uretra, facilita a entrada de bactérias. Então, quando a mulher termina de ter aquele estímulo, aquela relação, o xixi, ou no caso, o líquido vesical que é produzido, ele é produzido justamente para limpar esse canal. Por isso que ele tem uma concentração tão grande de água e pouca concentração de ureia e de amônia. O objetivo dessa produção desse líquido natural para o nosso corpo ali pós o coito é justamente limpar o canal. Então, esse líquido, ele não vai ter cheiro, nem vai ter tanta assim as características do xixi por esse motivo. E é por isso também que ele é produzido. Então, após toda a relação, mesmo que a mulher não tenha o squirt, ela vai ter a necessidade de ir no banheiro liberar esse líquido vesical para limpar esse canal. E aí que tá. Por que eu disse que qualquer mulher, né, 100% das mulheres podem ter, então, o squirt ou a ejaculação feminina? Porque isso depende da escolha dessa mulher. Se você for conversar com algumas mulheres, né, se você for refletir um pouquinho, mulher, às vezes a gente tem a sensação que durante a relação ali, quando vai atingir o orgasmo, dá uma sensação assim que eu vou fazer xixi, sabe? Às vezes acontece, inclusive, da mulher pedir pra parar a relação, pra ir no banheiro fazer xixi e voltar pra continuar, porque dá uma forte vontade de fazer xixi, justamente por todo esse processo fisiológico que é natural. E aí que tá, se a mulher se sentir à vontade e relaxada o suficiente pra soltar esse líquido junto com o orgasmo, ela consegue ter, então,
o squirt e ele não vai estar relacionado ao orgasmo. A mulher pode muito bem ter um orgasmo sem ter o squirt ou ter o squirt junto com o orgasmo. E aí a gente entra em uma outra pauta, e eu não sei se vocês já ouviram falar, em incontinência coital. O que é incontinência coital? Primeiro, o que é incontinência? A incontinência é qualquer perca involuntária de urina. Então, se você tem uma perca involuntária de urina durante a relação sexual, tecnicamente você tem uma incontinência urinária. Então, uma incontinência coital. Mas a gente pode, então, pensar e racionalizar um pouco todas essas teorias e todo esse raciocínio que acontece por trás das sensações e da percepção da mulher. Se, por um acaso, essa mulher tem o squirt durante as relações sexuais e durante o dia a dia dela, a vida diária dela, ela costuma ter escapes de urina, provavelmente essa mulher realmente não tem tanto controle assim do esfíncter dela. E aí é importante sim ela procurar um profissional para tratar escapes de urina na vida diária dela ali. Agora, se a mulher percebe que ela tem essa sensação do squirt na relação e ela opta, ela escolhe em relaxar a pelve dela para viver esse momento do squirt, então tá tudo certo. Aí a gente tem uma linha tênue, né? Se a mulher fala assim, Fernanda, eu tenho só durante a relação sexual porque eu relaxo o suficiente para isso, mas no meu dia a dia não perco urina, não. Nem quando eu espirro, nem quando eu tuço, nem quando eu faço esforço, eu não perco urina. Então tá tudo bem. E aí essas mulheres que nunca tiveram squirt, mas percebem que na hora de atingir o orgasmo ela tem uma leve sensação de que vai sair um líquido ali, como se fosse a sensação do xixi, tá tudo bem. É exatamente assim que acontece o squirt. Entenderam? Então, deixa eu ver se tem aqui mais alguma coisinha que eu tô deixando de falar na minha colinha. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, gosta de aprender mais sobre saúde íntima, gostaria de aprender mais sobre sua musculatura pélvica, me acompanha aqui, tanto no YouTube quanto nas redes sociais. Eu vou deixar o arroba para vocês darem uma olhada também. Compartilhe esse vídeo com uma amiga. Eu também tenho um livro, caso você queira se aprofundar nesse assunto, um livro só sobre saúde íntima e exercícios íntimos que você pode estar realizando em casa sem prejudicar a tua saúde íntima, um pouquinho de coordenação, propriocepção, enfim, para você entender um pouquinho de como funciona a sua musculatura pélvica, tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. E caso você queira deixar aqui alguma ideia de um próximo conteúdo, você pode deixar aqui nos comentários. Eu vou ficar muito feliz em produzir assuntos e divulgar conteúdos que vocês tenham interesse. Até o próximo vídeo.